Boa noite, mais uma aula da nossa série Gênesis Bereshit. Dessa vez da aula de número 140. Se eu não me engano, a aula passada eu errei o número, mas lá está escrito certo, né? Então essa aula acho que 140. Se alguém se confundiu, o número não perdeu nenhuma aula, eu que me equivoquei mesmo. Mas vamos lá, quem estiver assistindo, deixa aí o like, compartilha, comenta, divulga, para cada vez chegar a mais pessoas. Esse conteúdo é a aula passada, quem não assistiu, recomendo que volte, que a aula passada foi o desfecho de muitos assuntos, uma das melhores aulas, na minha opinião, mas comentem aí suas opiniões. E a gente só vai, então, continuar mais um pouquinho o que a gente falou da aula passada, e a gente vai prosseguir depois, o capítulo 45 de Bereshit. Aula passada, a gente meio que falou, em geral, que tudo, porque a Parashá mudou, né? Entre o mesmo assunto, acabou uma Parashá e começou outra, acabou Miketz, começou Vaigash, né? Por quê? A gente viu que mudou a percepção de Yehudá. Yehudá entendeu que com quem ele estava falando não era um rei estrangeiro, tirano ou não sei o quê, mas sim o próprio Yosef. E era o próprio Yosef que estava orquestrando tudo que ele estava fazendo. E agora, que Yosef queria ficar com Binyamin para ele, certo? Então, Yehudá ele desvenda isso e ele pensa assim, como eu vou reagir com Yosef, né? Então, se por um lado ele pudesse falar assim, eu nunca gostei de Yosef, também nunca gostei de Binyamin, a outra esposa, desses dois eu estou feliz da vida. A princípio, se a gente voltasse 22 anos antes, isso talvez que Yehudá ia mais querer. Yosef e Binyamin no Egito. Tanto que a Yehudá aqui dá o conselho para os irmãos, vamos mandar ele para o Egito. E de acordo com algumas opiniões, ele próprio foi quem vendeu o Yosef para o Egito. Porque, você não quer ir tanto para o Egito? Vai para o Egito. Como a gente já viu nas primeiras aulas de Parashat Vaishev, que o Yosef queria ir para o exílio para salvar o mundo inteiro, né? Em todas as nações, e no final Yosef chega aonde ele sempre quis, né? Ser o rei do Egito e assim influenciar o mundo inteiro. Mas Yehudá mudou. A gente viu que Yehudá mudou, ele fez chuvá durante esses tempos, ele se comprometeu por Binyamin, ele entendeu o que ele fez com o pai, que sofria e tal, e no final ele dá na direção contrária. Então, quando Yehudá ele sabe que ele é Yosef, ele podia pensar assim, agora que eu sei Yosef, eu posso usar isso a meu favor para conseguir pegar Binyamin para mim e voltar com Binyamin para cumprir a minha promessa para o meu pai. Certo? Mas a gente viu que não somente foi isso que Yehudá fez, e sim ele deu um passo além. Ele falou, não, uma vez que eu sei que é Yosef, eu não posso sair daqui sem o Yosef e sem o Binyamin. Então não é só o Binyamin que eu tenho que resgatar, eu também tenho que resgatar o Yosef, porque naquela altura do campeonato, o Yosef ele queria se desconectar e se desvencilhar da família. E sim continuar, ele estava muito bem no Egito. A gente viu pelo nome que ele dá para os filhos e tudo mais, que esqueceu a casa do pai e pronto. Então no final, não é só o Yehudá que fez tchuvá, que se arrependeu. Quem faz a verdadeira também faz a sua tchuvá, é o Yosef. A tchuvá no conceito de mudança de perspectiva em relação ao seu futuro e à sua identidade. Embora, não quero me desconectar e ficar só com meu irmão, agora ele fala, não, eu quero ficar com a minha família inteira. Deixa a internet ligar, deixa eu desligar a internet. Pronto. Agora eu quero ficar com a minha família inteira unida e sim quero voltar para casa. Ou que eles venham até mim, que é o que vai para o Bojá, que estava seca e tal, por um momento provisório. Então aqui Yosef faz tchuvá, não tchuvá no sentido de, ele pecou e tem que se arrepender, porque Yosef nunca pecou, ele Yosef é tzadik, quem pecou de fato foi o Reuven também, mas o Yehudá, mas então o Yehudá faz tchuvá e o Yosef ele muda de perspectiva, então o Yehudá ele consegue reunir os irmãos, voltar o Yosef para a família e voltar a ser Am Israel, uma unidade, né? Goy Echad Baaretz, um povo único na terra, tem que ser único. Todos os irmãos juntos. Tá? Então até aí a gente viu ano passado, e no final a gente falou por que Yosef então não falou com o pai durante esse todo tempo. A gente deu duas explicações finais. A primeira, porque ele tinha todo medo do Binyamin, o que iam fazer com o Binyamin e tudo mais, e que as consequências talvez falar para o pai só ia trazer mais briga, mais guerra, mas não ia adiantar nada. Segunda, que ele tinha alguma questão mal resolvida com o pai, porque ele não entendeu porque o pai esse tempo inteiro não veio resgatar ele, o que ele não sabia, que mentiram para o pai e ele achava que estava morto, certo? Então por isso que ele não veio resgatar, mas o pai sofria até hoje e tudo mais. E esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo
de ele nunca ter falado com o pai é porque o pai deu uma missão para ele. Só volta quando você fizer a paz com seus irmãos. E a paz com o rebanho, e Yosef nunca tinha feito isso, então ele não voltou. Uma vez que agora isso é estabelecido, ele pode voltar. Certo? E todo o papo, que todo o objetivo de que Yosef estava fazendo com os irmãos era para fazer chuvá nos irmãos. Certo? Tudo. A gente viu que não, isso cai por terra, porque um ser humano não pode fazer chuvá nos outros. Quem faz é Deus, você não pode causar. Então, na verdade, o que estava acontecendo é que Deus usou tanto desses objetivos, desses 3 objetivos que a gente citou agora, de Yosef, certo? E de toda a chuvá que o Yehudá e os irmãos estavam fazendo, ele utilizou deles todos para fazer algo que ninguém estava pensando, que era os irmãos no final fazerem chuvá. E no final, o Yehudá, ele faz uma chuvá completa. Mas não porque Yosef fez com que ele fizesse chuvá, ou que Yosef estava sabendo dessa chuvá, mas sim porque Deus planejou isso, e perante Yehudá e Deus a chuvá aconteceu, e os irmãos aconteceu com os irmãos. Certo? Então é basicamente isso que a gente viu. Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais só, para a gente sair desse tema, mas esse tema precisa, tem várias nuances e também várias camadas e várias questões muito importantes para o judaísmo. Preciso trazer mais uma camada, tá, para essa história, que é a seguinte. A gente sabe por tradição que os filhos de Jacó vieram 12, dependendo de quem são 12, e que Yehudá estava destinado a ser o líder do povo judeu, ou seja, o rei, o Meler dos irmãos, a Yehudá, certo? Ótimo. Os irmãos, ele é a liderança, tudo mais, beleza. Yosef, ele propõe algo diferente, que é que ele seja o rei dos irmãos. Quando lá nos sonhos, que todo mundo vai se curvar perante mim. E aí o Zé fala, que isso? Você quer... Tanto que tem opiniões que porque mataram Yosef, ele se rebelou contra o reinado, se rebelou contra Yehudá, a soberania de Yehudá. E quando tem alguém se rebelando contra a soberania, é guerra. Né? 2 reis, guerra civil, é a pior coisa que tem dentro da família. Tá bom. Cada um, então, se via como uma possível liderança do povo de Israel, dos irmãos, na época, né? E cada um tinha a sua proposta. O Yehudá entendia que ele seria o rei de Israel em Israel. Seja em Eretz Kenan, na terra prometida, que Deus prometeu para Abraham, Isaac e Jacob, e lá eles iam ficar para sempre, né? Não sei, e lá ele seria rei. E Yosef entendia o contrário. Não, nós devemos ir para o exílio, e lá eu vou ser o rei de vocês vão se curvar para mim, a gente vai construir um mundo melhor. Os irmãos não concordaram com Yosef, falaram, você não é rei, então a gente não vai para o exílio. Não é o caminho. Tá? E você não conseguindo reconhecer a liderança e o reinado de Yosef. Venderam, o mundo dá voltas, do nada, Yosef é rei. Ele é rei do mundo inteiro, menos dos irmãos. Né? Os irmãos são obrigados a se curvar para ele. Então, no final, ele vira também rei dos irmãos. Aqui acontece a profecia. Mas não que os irmãos legitimam o reinado, a soberania de Yosef. Ao contrário. Eles ainda acham que Yehudá, ele é rei. E ao saberem que Yosef está fazendo o que está fazendo, tu quer ser rei perante a gente? Que coisa é essa, tá? No final, então, a gente entende o seguinte, que é o que a gente aprende é um Terrilim, que fala que... Como eu não tenho postura aqui, só para não me equivocar no postura, a fonte. Em Terrilim, né, Salmos 48:5, a gente fala isso... no terreno que a gente fala durante a semana, se não me engano, segunda-feira, que fala que nem a melachim noado avru yachdav. E aqui os sábios vão interpretar isso, esse versículo, tirando do contexto do Terrilim, mas fazendo uma drachá, né, um midrash, que vai falar aqui ou seja, que veja, a melachim, os reis noados se encontram, avru yachdav, e eles se passam juntos, eles andam juntos ou passam juntos, alguma coisa assim. E aqui fala quem são os reis que se encontraram. Yehudá e Yosef são os 2 reis que se encontraram. Como assim os 2 reis? Ou seja, pelo judaísmo, sim, o povo de Israel tem 2 lideranças, 2 possíveis reis. Yosef e Yehudá. Coisa que os irmãos não sabiam, que era só Yehudá. Eles não reconheciam a liderança de Yosef. Yosef aqui está falando, cara, eu sou rei. Certo? Tanto que o Yehudá, é o que o Rashi fala, que o Yehudá vai falar. Em Vaigash, no discurso dele, e se aproxima Yehudá do Yosef e fala, Biadoni, em mim está o Adona, a soberania. Da Beranav decha davar beosnei Adoni,
vai que camorra que parou. Ele fala que você é como faraó. Ele vai, o que é você como faraó? E Urash está assim, da mesma forma que você é rei, eu também sou rei. Não vem falar que você é o rei e eu não sou rei. Você é rei, eu também sou rei. Somos dois reis, então vamos conversar de rei para rei? Por isso que ele se aproxima do Yosef. Eu também sou rei, eu não vou ficar falando com o ministro, vamos falar aqui cara a cara. E não ficar com raiva, porque você é rei, mas eu também sou rei. Mas nesse eu também sou rei, a gente pode soar como tipo assim, ó, eu que sou rei. Você está achando que você? Mas não. Aqui a gente pode aprender algo surpreendente, que Yehudá reconhece nesse momento o reinado de Yosef. Ou seja, eu sei que você é rei. Eu também sou rei. Eu também quero que você reconheça que eu sou rei. E o fato de Yosef, nesse discurso de Yehudá, ele reconhecia a liderança de Yehudá, tudo que ele fez, como ele merece ser o rei, como que ele apreciou Binyamin e como ele quer aproximar ele e juntar a família, Yosef no final se revela para Yehudá, querendo dizer o seguinte, eu concordo que você também é rei. E no final acontece algo surpreendente. Um entende que o outro também é líder. O outro também é rei e soberano no povo de Israel. E os dois têm seu propósito perante os planos divinos. Desculpa. Certo? Agora, como assim dois reis? Porque a gente sabe que dois reis não podem sentar no mesmo trono. Né? É um rei só. Então depende. Em Israel, é Yehudá. Fora de Israel, Yosef. Mais ou menos, falando assim, bem superficialmente assim. Mas na ideia, esses dois conceitos das duas tribos que são reis de Israel, isso vai se desenrolar, né, na literatura judaica e também na história judaica. A gente vai entender que de Yehudá vai surgir um rei muito importante, Davi Amelech, rei Davi, e todos os reis vão ser descendentes de Davi, né, os legítimos, vamos dizer assim. E de Davi, a gente sabe que vai sair Mashiach ben Davi, Messias ben Davi. Isso vem de Yehudá. É importante dizer então que o Mashiach ben Davi sai de Yehudá, começa Yehudá, mas não é que Yehudá é o Mashiach ben Davi, vai sair. Porque de Yehudá ainda vai existir uma outra fase que é o Davi, e de Davi o Mashiach ben Davi. E a gente sabe, de Yosef é o outro Mashiach, que é o Mashiach ben Yosef. Também, Yosef não é o Mashiach. Vai ter o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de Yosef, mas não é o Yosef. Mas de Yosef vai ser, ou seja, as duas raízes dos dois Meshichim, os dois Messias, né? Os dois redentores do mundo estão nascendo aqui. Aí fala, por que dois? Aí você fala, por que dois Mashiach? Porque um vai brigar com o outro? Não, nada a ver. O Mashiach ben Davi não tem nada a ver com o Mashiach ben Yosef, são funções diferentes, momentos históricos diferentes, com objetivos diferentes. Essas pessoas não entendem. As pessoas falam muito de Mashiach ben Davi, vai chegar o Mashiach filho de Davi, e todo mundo esqueceu, principalmente o mundo ocidental, o mundo oriental preservou mais, que existe também o Yosef. Tem outro, porque ninguém fala desse outro, né? Só está falando do Davi. É a mesma coisa, ou não, é o Mashiach de Davi que importa. Fala, não, são os dois na literatura judaica, mas por que esquecido? Entendo eu, uma hipótese minha também fundamentada, né, da minha cabeça, mas que pelo Ocidente ter vivido milênios perante os cristãos, né, a cultura cristã e nações cristãs, né? Então, e como lá eles falam muito de Jesus, que o Jesus é o Messias, filho de Davi e tal, e ele que é o Salvador do mundo, tal, os judeus acabaram confundindo, Jesus, filho de José, né? O filho de José, mas descendente de Davi. Eles tentam como a gente fala, no Novo Testamento, tem duas partes que vão falar da genealogia de Jesus. Uma é diferente da outra. Mas eles, de propósito, eles botam que ele é o descendente de Davi, ele é o Messias esperado, e de propósito, ele é o filho de José. Eles querem jogar dos dois para dizer, ele é tudo. E no final, o que o cristianismo sempre quis fazer é botar todo o poder existente na humanidade em um único conceito, uma única personalidade, né? Um tipo de totalitarismo em todos os sentidos, que no final manda em tudo. E é até Deus. Não é, mas é, e... mas é Deus, mas também não é. Então também não é, mas também é. Então, bota tudo. Mas é Davi, não, os dois. Então os dois devem vir em momentos diferentes. Isso, mas o fato deles terem juntado tudo numa personalidade só e vinculado muito mais com Mashiach ben Davi, porque é o que está explícito na Torá, né? Que Davi vai fazer uma aliança, que são os reis Israel, da tribo de Judá, isso que vigorou. E aí também os judeus esqueceram de falar do Yosef, porque assim, todo estudo era tipo assim, Jesus não é o de Davi. Como é o de Davi? Aí vê a diferença entre Jesus, que ele não é, e porque ele não é o Messias. Mas porque ele não é o Messias ben Davi, como eles dizem.
Mas no final, calma aí, existe o Mashiach Ben Yosef que está ignorado aqui. E os jovens sefaradim do mundo oriental, que nunca tiveram esse problema de Jesus, não sei o que lá. Eles estudaram sempre os dois, sabe? São dois. Cada um tem seu papel, né? Uma vez eu vi um show, né? Sim. Exatamente que ia ter os dois. Acaba com isso. Não, deixa ele depois mesmo. Que ia ter os dois Mashiach, né? Sim. Mas em momentos diferentes. Isso. Mas o primeiro ia vir, ia ser um período pequeno e iam matar ele. Assim, pode chegar nisso. Então. Aí depois não deu assim entender assim com o tempo que viria o outro. Então, a gente vai explicar o seguinte. Então, a gente sabe que são dois. O que são esses dois? A gente sabe que os dois têm propósitos diferentes. Então, quais são os propósitos de cada um? O propósito do Mashiach Ben David é que o povo em Israel, Jerusalém a capital, Beit HaMikdash construído, se volte para Deus e influencie a Torá para o mundo inteiro. Vai seguir a linha de Davi. Isso, e assim ele vai conseguir uma independência do povo de Israel perante os inimigos, aproximar o povo de Israel para a Torá, construir o Beit HaMikdash, fazer os sacrifícios, aproximar de Deus, assim revelar Deus no mundo e assim ser uma influência para todas as nações, como tipo de líder, comportamento, de governo e de povo que o mundo tem que ter. Vai ser uma inspiração e o mundo todo vai começar a ficar, tipo, por exemplo, no Brasil, ver os dois modelos de liderança que a gente tem possíveis, que são muito longe, embora de nome, alguns tenham, muito longe de alguma coisa minimamente, sei lá, tipo, algum tipo de moral plausível para ser um ser humano no mínimo, né, pelo menos, a gente sabe. Então, ia ficar discutindo do pior pro menos. Quem é o menos pior? Exatamente. Situação triste, mas não é só no Brasil. Em todos os países, basicamente, tem que ter uma liderança que inspire. Mas isso vai ser Mashiach Ben David. Mas o Mashiach Ben David, o que é o Mashiach Ben Yosef? Vai ser uma liderança, ou tem que dizer que nem vai ser liderança, vai ser uma época, uma sociedade que vai fazer os judeus se livrarem do domínio dos outros povos e se reunirem na terra de Israel. E trazer uma independência dos judeus na terra de Israel e um aprimoramento material para os judeus nessa terra, para que eles consigam viver como sociedade, para daí surgir o Mashiach Ben David e aproximar de Deus. São duas etapas. Os judeus têm que sair do domínio dos outros povos, se estabelecer na sua própria terra aqui da terra prometida, e lá construir um país próspero, com economia, com cultura e com tudo mais. E esse é o papel do Mashiach Ben Yosef. E o Mashiach Ben David é depois aproximar todo mundo de Deus e influenciar o mundo inteiro. São dois processos. Tá? Hoje em dia, a gente sabe que um dos processos já aconteceu. Porque a gente está aqui em Israel. Mais ou menos, né? Mas não é que todos também vão. A gente já está na Terra, mas nem todos estão aqui. Sim, mas não necessariamente todos vão estar também, né? A escolha foi dada para todo mundo. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. O que vai fazer? Mas, mesmo o Yosef, que não queria voltar para a família, o Yehudá no final convenceu. Então pode ser que chegue uma Mashiach Ben David e fale, vocês últimos aqui, bora, vamos convencer que voltem para a família. Vocês querem se desconectar? Vamos reconectar. Mas é isso, porque o Davi sempre foi esse. Por exemplo, o Yehudá, o Davi Amélia, sempre foi o caráter espiritual, religioso, de santidade, o território do Beit HaMikdash. E Yosef é o cara que eu quero trazer a economia para o mundo inteiro, sustentar o mundo. Uma questão mais material, e assim interferir na cultura. São duas pegadas diferentes. Uma coisa é feita fora da terra de Israel, o Yosef ele é rei fora da terra de Israel, e o Yehudá é rei dentro da terra de Israel. Então, o Yehudá, nesse momento, ele dá legitimidade e entende, não, você também é líder. O que eu não entendi, meus irmãos entendi, por isso a gente tentou te matar, foi que você tem seu propósito, mas num momento diferente. Que não tem como vir o Mashiach Ben David antes que passe pelo Mashiach Ben Yosef. Então agora sim, o momento é seu, Yosef. Você vai ser o nosso líder e a gente se curva perante você.
para que você possibilite a gente sair do Egito, que é o papel do Mashiach Ben Yosef, e volte para a terra de Israel, até que seja o meu momento de reinar, na construção do templo, com Davi e Shlomo. Só tem um porémzinho, que Sim. a maioria dos shurus que eu de rabino diferente fala a mesma coisa. Mas tem uma coisa que depende de quem já está aqui, ou quem está fora. Sim. Orgulho, ódio assim, de uma pessoa com a outra, de um amigo, ou de um familiar, e tem mais... Sim, características humanas e prazeres materiais, mas isso é mais o indivíduo. Mas aí eles especificam bem, isso daí é como Deus te deu o livre-arbítrio, você vai ter que sentar, pensar e começar a se largar dessas coisas, de orgulho, seria três coisas tiram o homem do mundo, né, que está na certa. E eles, de rabinos, também, ele fala, a hora que o povo conseguir se livrar disso, aí parece que aí é a hora que o magia... Isso, mas isso dá certo por um ponto e está errado por um ponto. É superficial por um ponto. O que uma certa estava dizendo que 3 coisas tiram o homem do mundo, que é o orgulho, o ódio, os prazeres materiais. Isso é um trabalho individual que cada ser humano tem que fazer. Aqui a gente está falando de um caráter coletivo e nacional. E não tem nada a ver com o individual aqui. É algo nacional. E como nacional, uma pessoa melhorando o seu orgulho não vai mudar o nacional. Talvez, espiritualmente falando, sim. O nacional você muda com políticas, com propostas e com ação. Então é isso. Beleza que espiritualmente você vai dar mérito para todo mundo, mas você não vai chegar se todo mundo virar humilde. Até porque como todo mundo vai virar humilde, existe livre-arbítrio, é 50%, 50%. Isso é impossível. Isso é balela, na verdade. Não é isso que faz Mashiach chegar. O que faz Mashiach chegar, claramente, é os judeus voltarem para a terra de Israel. Isso. E depois de desenvolverem uma sociedade aqui, próspera, culturalmente, economicamente e tal. E aí depois vai ter um processo também de aproximação da Torá, que já está acontecendo hoje. As pessoas estão fazendo chuvá, nunca existiu tantas estivot, tanta pessoa estudando Torá, nunca a Torá foi tão difundida, a gente está no YouTube, mais de quase chegando a 2.800 seguidores, por exemplo, tem canais maiores, né? Difundir a Torá, e aí assim chega a Mashiach, né? Porque o indivíduo não consegue mudar nações. O indivíduo consegue mudar um indivíduo, mas nações mudam nações. Então tem que ter uma nação, e essa nação, que aí é o papel do Mashiach Ben... Então o Mashiach Ben Yosef é assim, você indivíduo, se une à nação, é o Mashiach Ben Yosef, se une à nação, volta para suas raízes, volta para sua terra, se junta com o povo. E o Mashiach Ben Yodá, agora esse povo unido, vamos agora desenvolver algo a mais, a ponto que seja algo que influencie também todas as individualidades e nações que existem no mundo. Tá? Então é isso, então esse é o ponto também que a Parashá está contando, que os dois se encontram e no final os dois se juntam e o Yodá vai admitir, tá bom, Yosef, vai, agora é a sua vez, fala o que a gente tem que fazer e se curva para Yosef. Não só eu, como meu pai vai vir até você se você está pedindo. É o seu momento. E o Yodá vai entender, o Yaakov vai entender isso também. Que Yaakov, quando vai descer para o Egito, ele vai ficar com medo. Aí Deus vai falar, não tenha medo, vai pro Yosef, ele vai botar as mãos nos seus olhos quando você morrer. Esse é o momento mesmo. Mas saiba que no futuro eles vão voltar para a terra de Israel. Certo? Então, quando eles estão indo para a terra de Israel, quem é o líder? Yosef. Quando eles vão saírem da terra de Israel e botarem o pé no deserto, quem é o líder? Yehudá, que é a primeira tribo que vai andar na frente no deserto. Certo? É a primeira bandeira. É o líder da primeira bandeira que anda na frente. Tanto que a gente fala assim, Betzet Israel Mitzrayim, Beit Yaakov Ayaloez, Ayudá, não. Calma aí, confundi. Betzet Israel Mitzrayim, vai, me ajuda. Betzet Israel Mitzrayim, Beit Yaakov Me'amloez, Haitá Yehudá Lekotchó, Israel Mamshelotav. Pronto, acertei. Que é o quê? Quando, na saída do povo de Israel do Egito, Betzet Israel Mitzrayim, Beit Yaakov, a casa de Yaakov, ela estava estrangeira, parecia com culturas do Egito, né? E nesse momento Yehudá se santificou, Israel Mamshelotav, e virou o governante, o líder do povo de Israel. Ou seja, quando ao sair do Egito, assim que sai do Egito, vai para Israel, pronto, agora é Yehudá, bandeira de Yehudá. Até que no final vai ter o Davi, Shlomo e todas as descendências vão ser de Yehudá. Tá? Isso é muito importante, porque a gente sabe que lá para as tantas, depois de Shlomo tem um filho chamado Rehavam,
E o Shlomo, por ter feito santuários para as esposas de idolatria, Deus falou, por causa disso, seu reino vai ser rasgado em dois. E aí na época, mas não no seu reino, mas do seu filho, por mérito do Davi, né? Vamos falar Davi, não vai acontecer nada enquanto você estiver vivo, mas do seu filho sim, Yererová, logo no início, o reino é rompido em dois, e vai ver daqui a pouco, que vai se dividir entre Israel, que eram 10 povos, e Yehudá, certo? 10 tribos e Yehudá junto com Benjamim. E a gente sabe que Yehudá vai virar o reinado de Yehudá, e vão ser os reis descendentes de Davi, Shlomo e por aí vai, ou seja, de Davi, de Yehudá, que são Mashiach ben Davi, vai vir essa linhagem real. E os outros povos vão ser reunidos por Yosef, que vai ser o Yerovam ben Nevat, da tribo de Efraim, filho de Yosef. Então, no final, vai ser dois reinos, um de Yehudá e outro de Yosef. E eles vão brigar entre si. Ou seja, a briga dos irmãos vai continuar na história judaica, até que isso vai causar a destruição de todo, tanto de Israel, depois como Yehudá, e depois do templo e o exílio. Até que 2000 anos depois, aí vai ter depois o segundo templo e tal, e por ódio gratuito foi destruído. Quando consertar o ódio gratuito quer dizer que os irmãos se voltem, aí a gente pode construir o terceiro templo, voltar para Israel, construir o terceiro templo, e aí vai ser a paz completa, e vai vir Mashiach ben Davi, Mashiach ben Yosef, vai conseguir trazer o povo unido, e depois o Mashiach ben Davi vai conseguir identificar. Isso quem fala? A profecia. Aonde? Em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 15, começa, até o final do capítulo, versículo 28. Vou ler rapidamente, se eu tiver garganta. Quem quiser aí, pega o livro para ler melhor. Mas fala assim, e a palavra... Quem é Ezequiel? Só contextualizando. Ezequiel era um profeta que estava vivo na época da destruição do primeiro templo. E ele, desde pequenininho, ele já foi exilado para a Babilônia. Então ele vivia na Babilônia. E quando o templo foi destruído, um pouco antes, Ezequiel começou a ter profecias na Babilônia, para o povo da Babilônia. Ou seja, para os judeus que estavam na Babilônia. Enquanto Jeremias tinha profecia para o povo que estava em Israel. Então o cara estava lá todo afastado, tinha profecias. Porque acontece, a primeira vez que tinha um exílio do povo de Israel, tirando do Egito, mas destruição do templo, eles podiam pensar, acabou o judaísmo. Acabou, Deus desfez a aliança, podia pensar várias coisas. Então Deus mandou um profeta para dizer, olha, não acabou nada não. E Deus está com vocês ainda. E tem futuro, e ainda vão construir outro templo, ainda vão voltar para a terra de Israel. Então é Ezequiel. E aí a profecia no capítulo 37, versículo 15, ele fala assim, e a palavra do Eterno veio a mim dizendo, e tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve sobre ela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Então pega uma vara, escreva Judá, que é o reinado de Judá, e os filhos de Israel, que é o reinado de Yosef. Seus companheiros, todo mundo é companheiro aqui. Né? E logo toma outra vara e escreve sobre ela, para José, o ramo de Efraim, e outra para Yosef, o ramo de Efraim, e para a casa de Israel, seus companheiros. Então a casa de Israel que não era o Yosef, não. Ou seja, uma vara escreve Judá, e outra Yosef, Efraim, que eram as duas casas que brigaram, escreve o nome em cada uma das varas. E juntas, uma a outra, como uma só vara, para que se unam na tua mão. E pega as duas e junta. Tem que ser uma coisa só, uma vara só. E quando os filhos do teu povo te disserem, não vai nos dizer o que significa tudo isso? Então isso é um código, né? Ele vai fazer isso na frente das pessoas e vai falar, e o que significa que as varas estão se juntando? Uma escrito José e outra Efraim? Não entendi. Você vai falar o seguinte, tu lhe dirá, assim disse o Eterno Deus, eis que tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a porei junto à vara de Eudá. E farei delas uma só vara, e serão para mim, e serão uma na minha mão. Então, no final, essas duas varas vão virar uma na mão de Deus. Ou seja, é um povo só. Vão se juntar novamente, coisa que nunca aconteceu. E as varas onde escrevestes o que te ordenei estarão em tua mão diante dos seus olhos. E lhes falará. Você vai estar com as varas mostrando para o povo, né? Essa alegoria. E nesse momento você vai falar para eles o seguinte. Assim disse o Eterno Deus.
Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde forem, e os reunirei de todas as partes e os trarei de volta à sua própria terra. Se forem para o exílio, sabem que eu vou trazer todo mundo para a terra de Israel novamente. E farei deles uma nação, não duas, uma só. Sobre as montanhas da terra de Israel, e um só rei terão. E não vai ser dois, um rei. E não serão mais duas nações, nem estarão mais divididos em dois reinos. Nem contaminarão mais a si mesmos com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Em vez disso, eu os retirarei de todas as moradas onde pecaram e os purificarei. Não vai ter mais idolatria, o que causou a destruição do templo. Vão ser um só, e nem o ódio. Vai ser uma só, e eu vou tirar eles da sua morada, cada um do seu exílio, né? E purificarei. E da cultura assimilada desse povo durante 2000 anos, 3000 anos, vou purificar. De modo que serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre todos eles. E o rei vai ser descendente de Davi, o Mashiach ben Yehudá. Porque até reunir é papel do Mashiach ben Yosef. Mas quando estiverem lá, vai ter um rei só, Davi. E a gente vai ver que Yosef vai reconhecer Yehudá no final da vida ainda. A vara de Yehudá é Yehudá e Binyamin ou Binyamin? A gente vai chegar nisso, boa pergunta. Não sei se ouviram, se é Binyamin e Yehudá ou só... Pois é. Entende que... Cadê o Binyamin na história? É justamente o que está acontecendo na história, com quem fica o Binyamin, que estão brigando pelo Binyamin. A gente vai ver. E o meu servo Davi será rei sobre todos eles, será seu único pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os cumprirão. Esse é o papel de Mashiach, mas só quando já estiverem reunidos na terra de Israel. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Então tem rabino que fala assim, não, a pessoa tem que seguir os estatutos e tudo, aí Mashiach vai chegar, o filho de Davi, se eu ali no Brasil estou sendo uma pessoa mais humilde. Nada a ver, está escrito o contrário aqui. Só ali, quando estiverem habitando na minha terra e cumprir os mandamentos, aí sim. Certo? E habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre. Ou seja, quer dizer que nunca mais vão sair. E meu servo Davi será seu príncipe para sempre. E farei com eles uma aliança de paz. Vai ter um pacto. E ela será uma aliança eterna com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei. E o que estabelecerei e multiplicarei? Ou seja, vão ficar fixos na terra, vão ficar prósperos, com boa economia. E purificarei, eu multiplicarei. Ou seja, ainda vão ter muitos filhos, é o que está acontecendo. Se eu não me engano, Israel é a maior taxa de natalidade do mundo, de pessoas casadas. Quantos filhos por casal, né, que existe, Israel ganha. Hoje em dia, acho que é 3,2, se eu não me engano, a média. A média. Mas aqui. E multiplicarei. E porei para sempre meu santuário em seu meio. E eu vou botar meu santuário, é o templo, Beit HaMikdash, sempre vai estar no meio. E minha morada estará sobre eles. E Deus vai morar com o povo de Israel, em Israel, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E as nações, que é o último estágio, saberão que eu sou o Eterno, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. E aí, quando construir o templo, os outros vão saber que eu sou o Eterno, e que é esse Eterno? O Eterno que santifica Israel. E aí todo mundo vai saber, vai ficar claro. Não tenha medo de ficar convencendo as pessoas. Quando chegar, tudo vai ser bem claro e não tem dúvida. Interessante, né? Mas e aí? É isso, essa é a profecia de Ezequiel. Pois é, né? Aí eles estão todo mundo. Então Deus existe, mas eles vão continuar com santo, com não sei o quê, ou eles vão abandonar. A questão é o seguinte, é porque o problema da teologia, não sei se teologia é o termo mais adequado, do cristianismo, né? É que o Jesus é um Messias filho de Davi. Ele fica assim, como vocês não acreditam que Jesus é o Messias de Davi? É bem claro, não leu a profecia. O Jesus, na época dele, juntou todos os judeus? Acabou fez paz entre todos os judeus? Não. Ele reuniu todo mundo na terra de Israel? Ele reuniu? Não, ao contrário. Na época dele o templo foi destruído, logo depois, e exilado todos os judeus para todas as partes do mundo. A aliança dos judeus foi reafirmada dos judeus com Deus, e os judeus passaram ao contrário. Foram exilados, pararam de cumprir o judaísmo, não sei o que lá, e até hoje
Ele reinou em Jerusalém, ele era rei, o Jesus, ele foi rei, ele sentou num palácio real e não era o rei. Ele nunca foi rei, ele era um cara que falava com a multidão, com as pessoas pobres, ignorantes. Ele nunca foi rei, tem que ser rei. Ele sentou no trono, no Beit HaMikdash, nunca fez isso. Ao contrário, o Beit HaMikdash foi destruído, e até hoje está destruído, certo? Ele aproximou as pessoas da Torá, os judeus do judaísmo, ao contrário, afastou. Então não tem nenhum sentido de acordo com a profecia. Não estou falando, mas tal pessoa. Aqui está escrito. Não tem muito o que errar aqui. Então por isso não é. Então por isso que. E a pior coisa que foi feita, não necessariamente diretamente por Jesus, pode ser que a culpa é de Paulo, mas que seja, é o que fala aqui. Que eles começaram a dizer que eles são Israel. Verus Israel. Os judeus não são mais Israel. Agora Israel é a igreja. E todo mundo que se liga à igreja faz parte desse Israel. Certo? E nesse ponto, então, ele tira o papel Israel de um povo, coisa que é totalmente contra o que está escrito aqui, porque ele falou, vocês serão o meu povo, é o meu povo, não são, e sim vão reestabelecer o pacto, é o meu povo, ou seja, coisa que em momento algum está escrito aqui, ao contrário do que está escrito na profecia. E 2, eles acham que agora Israel, a igreja, não é mais na terra de Israel, e sim fora da terra de Israel, para o mundo inteiro. E está escrito aqui bem claro, não, vou voltar para a minha terra, e lá, vai sentar no meu trono lá, em Jerusalém, certo? E no meu santuário, não tem mais santuário, acho que o santuário no Vaticano, mudaram para a terra dos Edomitas, de Roma, que destruiu o templo. Tipo, faz nenhum sentido. E o povo romano agora é o povo escolhido, não faz nenhum sentido. Tal? E aí, por isso, Deus já sabendo de Jesus, ele reitera na profecia. E a minha morada estará sobre eles, eu serei o Deus, eles serão meu povo. Tipo assim, é claro, ó. E farei com eles uma aliança de paz. E eles serão uma aliança eterna, e estabelecerei e multiplicarei, porém, para sempre meu santuário no meio. No meio de Israel vai ter o santuário, vai ter a Migdash. E a minha morada está sobre eles, eu serei para eles o Deus, eles serão o meu povo. Ou seja, existe o meu povo, não é qualquer um, não é isso que a Torá está falando. E as nações? Que as nações naquela época vão achar que eles são o povo, e não que Israel é o meu povo, e que Jerusalém é a minha morada, e que o templo é meu santuário. Vão dizer, não, na verdade a morada de Deus é no mundo inteiro. E qualquer um é o povo de Deus. E não sei o que lá, eles vão achar o contrário. E Jesus, que é o rei Davi, não esse Messias do Davi, que está no trono de Jerusalém. Na verdade, não é. É o Messias que morreu, mas um dia ele volta e vai salvar tudo. Né? E vai fazer tudo que está escrito, vai fazer quando voltar, né? Tipo, como se fosse. Tá? Então, esse será o meu povo. Ou seja, ao contrário. Aí ele fala, então, essas nações, que eu entendo que eles vão estar confusos e não vão entender, e as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifica Israel. Ou seja, eles não são Israel, sabem que eu sou o Eterno que santifica Israel. Quando eu ver que Israel está santo, eles sabem, o Deus está santificando é Israel, e não a gente, que achava que era Israel, porque a gente foi manipulado pelos nossos antepassados e por aí vai, pelas pessoas que quiseram poder e causaram várias coisas da história, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Quando o templo for construído e a santidade recair, eles vão saber que Deus é o Deus de Israel. E aí as máscaras caem. Como tem outra profecia, que as máscaras vão cair, né? O pessoal que achava que era o Messias vai descobrir que é idolatria, né? Que na verdade não é, e as máscaras vão cair. E até que eles vão saber para sempre. Ou seja, no caso, você não sabia. É muito quando acontecer. Todas as religiões. Todo mundo, mas o principal aqui é o cristianismo, que é o que vai usar da própria fonte judaica para deturpar o sentido do texto, coisas que estão claramente escritas, para falar coisas de outras culturas, né? Adaptadas por um motivo político, social, imperialista, que foi adotado durante os milênios. Falando que as pessoas sobre esse tipo de cultura não estão muito bem. O mundo foi dominado pelo cristianismo, vamos dizer, por 2000 anos, ou quer dizer, 1300 anos, não importa, e olha onde chegou, né? Então é uma pena. Em tudo que aconteceu, todas as guerras e tal, né? Agora a gente vê Ucrânia, Rússia. A Alemanha nazista era o quê? Né? Tipo, não precisa falar muito, né? Tipo, qual era a religião? Então, pronto. O que eles fizeram com os judeus durante o Holocausto? O que a igreja fez com os judeus durante o Holocausto? Né? Tipo, então é muito difícil, né? Muito complicado e é muito falta de leitura.
É tipo assim, não, mas eu já li a Bíblia 20 vezes, mas nunca leu? Você leu, mas não leu de verdade. Você leu falando o que o cara ensinou, mas se lê, tá escrito. Palavra por palavra. Lê o texto, faz a interpretação correta e não tem como sustentar. Mas quando o templo estiver construído, as coisas serão bem óbvias. Não vai ser mais uma questão teórica, metafísica, teológica. Vai estar lá, pronto, é sabido, dá para ver, perceber. Tá? Então, aqui a gente fecha esse assunto nessa camada dos dois Meshichim que a Torá quer contar pra gente. E agora sobrou a pergunta que é? Do Binyamin. Por que raio? Se Binyamin, que é a pergunta que você fez nessa aula, né? Cadê o Binyamin na briga? E 2. Se Binyamin é ou importante, ou centro aqui da discussão do dia, porque ele nunca se manifestou. E 3, porque ele é chamado de Naro, jovem, se ele não é mais jovem. Coisa nenhuma, tinha 10 filhos pelo Midrash, aqui, princípio 10 filhos. Pelo menos 7 tinham. E aí, por quê? Então a gente vai falar que cada tribo representa uma coisa. A gente falou um pouco de Judá, um pouco de Yosef, claro que cada um tem a sua representação, seu significado na história. E Binyamin, ele é o mais novo. Ele é o único que nasceu na terra de Israel. É o único que não se ajoelhou para o Esav. Tanto que Mordecai, né, que não se ajoelha para o Amã, descendente de Binyamin. E ele é o irmão de Rachel também. Então Binyamin, filho e irmão de Yosef. E no final ele ficou menor. Então tem várias questões aqui, tá bom? E a disputa é sobre o Binyamin. Do Yehudá com Yosef. Quem fica com Binyamin até então, né? Quem fica com Binyamin. E aqui tem mais uma coisa muito interessante. A gente pode ver em Melachim, Reis 1, porque divide em Reis 2 e Reis 1, Reis 1, capítulo 11, versículo 26. E também o Binyamin, que quando teve a divisão, né? Isso que a gente vai ver agora. Você vai para aqui, ele que foi... Botaram ele para mais longe, né, pô? Essa divisão? Não, a gente vai ver. Não é isso que eu quero falar, não. Terras, né? Ó, eu acabei de falar no início da aula sobre o Shlomo. Que aí Deus falou, seu reino vai ser rasgado e tal. E aí o reino é rasgado e acontece o seguinte. Capítulo aqui 11, Melachim 1, Reis 1, capítulo 11, versículo 26. E Yerovam, ou Jeroboão, eu vou ler em hebraico, Yerovam, filho de Nevat, o Efraimita, de Efraim, então é Efraim e Yosef, né? De Tziredá, que é a cidade. Servo de Salomão, então ele era servo do rei Salomão, trabalhador, né? Não que era escravo, ele trabalhava para o Shlomo, cuja mãe, uma mulher viúva, se chamava Tseruá, rebelou-se contra o rei. E esse Yerovam se rebela contra o rei. Quem lembra a gente nessa história, claramente, um descendente de Yosef se rebelando com um descendente de Eudá. Lembra Yosef se rebelando contra Eudá, dizendo que ele é o rei. Aí vai dizer, o motivo pelo qual se rebelou contra o rei foi esse. Na época em que Shlomo construía o Miló, fechando a brecha da cidade de Davi, seu pai, o homem Yerovam era homem valente, vendo Shlomo que este moço era laborioso, ele sabia fazer um bom trabalho, né, o labor, puseram sobre todo o cargo da casa de Yosef. A questão é o seguinte, o Davi, quando construiu a cidade de Davi, né, Davi, que a gente pode ir hoje em dia, a cidade de Davi, real lá de Davi, ele deixou uma rota de fuga. Tem algumas explicações, mas uma delas. Uma rota de fuga. Se tiver alguma guerra e tal, dá para fugir. Shlomo, que reinou 40 anos e não teve guerra durante o império dele, tudo paz. Para que rota de fuga? Não vai ter mais fuga. Agora é época messiânica. Eu sentei sobre o trono de Deus. Sou o filho de Davi. Mashiach ben Davi, quem é o filho de Davi? Eu, Shlomo. Eu sou Mashiach. Agora todos os povos estão reconhecendo isso. Fazendo aqui, virando economia, não sei o que lá. Pronto, acabou. Acaba que Shlomo, no final da vida, acaba pecando por ter casado com muitas mulheres, que era um pecado da Torá, e acaba fazendo idolatria. Então fala o seguinte, que ele queria fazer um palácio, um santuário, para a filha do faraó, que era a esposa dele. E aí ele pensou, onde eu posso fazer? Que eu vou fazer aqui, na cidade de Davi, tem esse espaço. Se eu fechar essa passagem da rota de fuga, dá espaço para fazer uma grande casa para minha esposa. E ele faz isso. Agora, calma aí, é uma rota de fuga, você vai fugir? Não precisa mais de rota de fuga, tem paz. Entendeu?
Então é mais ou menos isso que ele faz. E um dos trabalhadores importantes era o Yerovam. E aí esse Yerovam, ele fala, você é muito bom no trabalho, você faz com muita agilidade, então eu quero que você seja o responsável por toda a casa de Yosef. Tanto Efraim como Menaché, as duas tribos, você vai recolher os impostos, tudo que é importante, tudo que da administração pública, você é o responsável, e bota ele como responsável. E aí nisso, o Yerovam se revolta contra Shlomo. Fala, o que tu tá fazendo? Por que essa obra? Tipo, entendeu? Mas se rebelar contra o rei é uma revolta contra o rei, é perigoso, pena de morte se rebelar contra o rei. Agora, por quê? Porque ele teve essa vamos dizer, coragem de se rebelar contra a autoridade. Até porque aconteceu uma coisa antes dessa história. E estava certa essa rebelião contra o rei, porque fazia sentido o que ele estava fazendo. Mas o que aconteceu antes? Vamos falar assim, naquele tempo, antes, saindo Yerovam de Jerusalém, o Yerovam estava perto de Jerusalém, saiu, o profeta Ahiá Shloni, que era o maior profeta da época, já tinha vivido vários tempos, e Ahiá Shloni, inclusive, ele é o professor de Eliyahu Hanavi, então é um gigante. O Shilonita encontrou no caminho. Então, quando ele saiu de Jerusalém, que era a propriedade do rei, Jerusalém, né, de Judá, quando ele sai, esse profeta encontra o Yerovam. E ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. O Yerovam estava com uma roupa nova. E Ahiá pegou a roupa nova que vestia, rasgou em 12... Ahiá estava com uma roupa nova. E ele rasgou em 12 pedaços essa roupa. 12 pedaços. O que é 12 pedaços? 12 tribos. E disse a Yerovam, falou para Yerovam, toma para ti 10 pedaços, pega 10 desses pedaços, porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, de Shlomo, e a ti te darei 10 tribos. Você vai ser o rei de 10 tribos no futuro. Tinha 12. 10 para Yerovam, sobraram 2. Porém, ele terá uma tribo. O Shlomo vai ficar com uma. Quem? Yehudá, certo? Por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então, por amor que eu tenho a Davi, Shlomo vai continuar com Yehudá. E você com as outras 10. Falta, matemática não está fechando, né? Pois é. Porque, aí fala ele, porque me deixaram e se prostraram diante de Astoret, a deusa dos Sidoneus, e de Camós, o deus dos Moavitas, e diante de Milcom, o deus dos filhos de Amon, fazendo idolatria, e não andaram, que eram as esposas de Shlomo, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e os meus estatutos, e os meus juízos, como Davi seu pai. Não foram corretos, fizeram idolatria. Porém, não tomarei todo o reino da sua mão. Mas mesmo assim eu não vou tomar todo o reino, e dar tudo para você. Pois por príncipe o pus por todos os dias de sua vida, porque os descendentes de Davi são príncipes todos para sempre, né? Por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Então, para ter uma aliança com Davi, então não vou tirar tudo dele. Mas, da mão de seu filho... desculpa. Então, por isso não vai acontecer enquanto Shlomo estiver vivo. Por amor a Davi. Então, ele vai continuar sendo príncipe. Porém, na mão de seu filho, o filho de Shlomo, tomarei o reino e o darei a ti 10 tribos. E para você eu vou te dar 10 tribos. E a seu filho darei uma tribo, que é o Rehovam, vou dar uma tribo. Que é Judá, certo? Cadê? Porque, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr lá o meu nome. E tomarei a ti, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Então Judá vai ser de Shlomo, do filho de Shlomo, e você vai ser o rei de Israel. E se ouvires tudo o que eu te mandar, andares nos meus caminhos e o fizeres, o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei para Davi, te darei Israel. Então, a mesma criança que eu fiz com Davi, eu posso fazer com você. Se você for tão bom comigo, como foi o Davi. Está falando para Yerovam. Para Yerovam. E por isso afligirei a descendência de Davi, porém não para sempre. Por isso, Shlomo procurou matar Yerovam. E aí, então, quando Yerovam foi lá Aí, por isso, que aconteceu antes, Yerovam foi lá e se rebelou contra o rei por causa desse assunto específico.
E aí Shlomo procurou matar Yerovam. Mas Yerovam se levantou e fugiu para o Egito, junto a Shishak, o rei do Egito, e esteve no Egito até a morte do Salomão. E é claro que no Novo Testamento fala, que história a gente conta sobre Jesus? O rei dos judeus Herodes queria matar o Jesus, e Jesus foge para o Egito. É igual o rei de Israel. Eles tentam botar todas as histórias no Jesus. Engraçado, porque o Herodes nem estava vivo quando Jesus viveu. Eles contam que naquela época Herodes estava vivo, começa assim no Novo Testamento. E matava todas as crianças, era sanguinário o Herodes, né? Matava as crianças, banho de sangue, nunca não tem nada histórico, né? Matava todas as crianças, não sei o que lá, e Jesus se rebelou e fugiu. Olha a história, que eles tentam fazer um paralelo. Aí tu vai ver, calma aí, mas Herodes não vivia nessa época, viveu 100 anos antes, pelo menos, do que é quando Jesus viveu. Falso, né? Mas tudo bem. Não, e ele fugiu pro Egito. Por quê? Porque o Yerovam foge pro Egito. E aí fala, Yerovam foi para aí o Rehovam, aí começa a contar a história do Rehovam, que é o filho de Shlomo, depois que Shlomo morre, e tal. Acaba que ele faz uma burrice de governo, ele dá ouvido para a voz dos conselheiros jovens em vez dos anciãos, né, e tal. No final o povo se revolta contra ele. Vamos continuar? Que é importante pra gente. Como é que era o nome do filho do... Rehovam. Aí o que se... Yerovam. Pois confunde. Yerovam. Os nomes sempre não ajudam. Os nomes não ajudam. É o Rehovam e Yerovam. Pois é. Tá? Você daí o Yerovam sabe que... Calma aí. Calma aí, eu voltei a página. Calma aí, um segundo, 977 aqui. Um segundo. A gente está falando do Yerovam. E Yerovam, aqui, a gente no versículo 12, capítulo 12. E Yerovam e todo o povo vieram a Rehavá no terceiro dia, como o rei falara, dizendo, volta a mim e tal. O rei, não vou entrar nisso, que é importante. E o rei não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha do Eterno, estava de Rehovam, para confirmar sua palavra, qual o Eterno havia dito através de Ariel, Shilonita e Yerovam Benevat. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, que é o filho de Shlomo, o povo tornou a responder dizendo, que parte temos nós com Davi? Então por que a gente vai ficar seguindo Davi, o reino de Davi? Né? Não há mais para nós herança nos filhos de Shai, que é o pai de Davi. Para as tuas tendas, ó Israel. Então cada um voltou para sua casa, para o seu território. Provê agora a tua casa, ó Davi. E Israel se foi para suas tendas. Quando aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, Rehavam reinou sobre eles. E ficou só Judá e Rehavam reinou sobre eles, confirmando a profecia, que um reino vai ficar por Rehavam por amor a Davi. E o rei Rehavam enviou Adoram, que era responsável pelos tributos a todo Israel, né, para cobrar, e apedrejou com pedras e morreu. O povo falou, essa daqui, tacou pedra e morreu. O cara não vai pegar tributo, a gente não vai pagar mais imposto. Ou seja, uma ruptura política. E o rei Rehavam se apressou em subir ao carro para fugir a Jerusalém, fugiu, assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até hoje. E assim tem um rompimento entre dois novas nações, né, dois novos governos do povo de Israel. O povo de Israel se divide em dois estados, Judá e Israel. E quando todo Israel ouviu que Yerovam havia voltado do Egito, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram um rei sobre todo Israel. E ele vira o rei de Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, exceto e somente a tribo de Judá. Então todo mundo seguiu Yerovam e Judá, como falou a Shiloni. A Shiloni, desculpa. E Rehavam foi a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180 mil guerreiros escolhidos, para fazer guerra contra a casa de Israel, para restituir o reino de Rehovam ben Shlomo. Começa uma guerra. 180 mil homens. Vai lá, porque estão fazendo, se emancipando. Estão fazendo a emancipação. Não está falando de Benjamim, isso. Porém, a palavra de Deus veio a Shmaiá, o homem de Davi, um profeta, Shmaiá, dizendo, fala Rehovam ben Shlomo, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao resto do povo dizendo, assim disse o Eterno, não subais nem façais guerra contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque esta coisa veio de mim. Não é para fazer guerra. Deixa assim como está.
Mas Judá é Binyamin e Israel. Tá vendo que o Binyamin não fala também aqui? Não se expressa, não. Na história que está acontecendo lá, está acontecendo aqui, e Binyamin não se expressa. E ouviram a palavra eterna e voltaram conforme a palavra do Eterno. E Yerovam construiu Shem, na cidade montanhosa de Efraim, no território de Yosef, e habitou lá. Depois saiu de lá e construiu Penuel, e Yerovam disse no seu coração, assim o reino voltará à casa de Davi. Calma. Segundo, aí faz os bezerros de ouro para ninguém voltar para Eudá, para ir no Beit HaMikdash, falando, a gente tem o nosso próprio templo, e bota 2 bezerros, um em cada extremo da província, e aí começa a fazer idolatria, e no final não vai dar certo essa casa. Mas onde eu quero chegar? Um segundo. Tem um lugar mais explícito, mas não estou achando. Tá, não vou achar não. Que seja, e a pergunta volta. E Binyamin? Então no final, o que aconteceu? Binyamin, o território de Binyamin era em cima de Eudá, tinha o território de Eudá, em cima o território de Binyamin, em cima de Binyamin é o território de Yosef. Efraim e Menaché, se eu não me engano. Efraim embaixo e Menaché em cima. Binyamin está entre Yosef e entre Eudá no território. Tanto que ele tinha o Beit HaMikdash parava no meio, metade Eudá, e depois começava Binyamin, que é o tempo. A parte do Sanedrim e tal era Eudá, e a parte do Santo dos Santos, sei que lá já era Binyamin. E logo em cima está Yosef. Binyamin está entre os dois. Então tem uma ruptura entre o estado entre Eudá e Yosef. Quem está na fronteira é Binyamin. E a pergunta nesse momento é: Binyamin, para onde eu vou? E a gente vê que todas as tribos seguem Yosef, no caso aqui, Yerovam, certo? Menos uma, Binyamin. E o Binyamin não está na profecia. Certo? 10 vai ficar com você, uma vai ficar com ele. E a outra não está na profecia, não está estipulado, não está determinado o futuro do Binyamin. Certo? Mas no final fala a Torá que Binyamin segue Yehudá. No final eles decidem ficar com Yehudá e são os únicos. Yehudá e Binyamin. Binyamin é o único que segue Yehudá. Né? É Nafshó, Kshurá e Nafshó, que ele fala para Yosef aqui, o Yehudá. Minha alma está conectada nele, a gente é uma coisa só, a gente não se separa. É uma responsabilidade. Isso reverberou até Binyamin lá. Não, a gente está juntos. Não importa que não foi com ele e Yerovam foi um babaca estúpido, não. A gente vai ficar com Yehudá até o final. E Binyamin segue Yehudá. E no final, graças a todas as tribos são exiladas, menos Yehudá e Binyamin. Em parte de Shevet Levi, porque Levi era espalhada por todos os reinados. Seus 40 de Levi. Então hoje em dia todo mundo é os judeus, ou são de tribo de Yehudá, ou de Binyamin. Porque eles fazem a escolha correta. Né? Então a gente vê que no final ele segue Yehudá. E não Yosef, o irmão. Que é o objetivo do Yosef, ficar com Binyamin até o tempo. E no final Yehudá consegue dar um checkmate e trazer Binyamin para ele. O que é Binyamin? E Binyamin não fala aqui também. Não fala aqui. Tipo, cadê o Binyamin? Então o Binyamin é o jovem. O jovem não fala, o jovem é criança. Embora seja jovem, mas é o Catona, é o pequeno, é o Benzuconim, é o criancinha. Então aqui fala, ele é criança, ficou com o pai, não pode sair do pai, é criança. Criança não fala. Por quê? Porque o Binyamin, em todos os momentos, para terminar a aula já, significa é o futuro do povo de Israel. É a tribo que significa o futuro, é a única que entra na terra de Israel. É a jovem, é a Benzuconim, né? É a caçula, é o futuro. Representando seriam os jovens. É o jovem, né? São jovens, são as crianças, é a nova geração. As gerações discutem, tem pessoas de tal, mas o que os jovens estão falando? Qual é o... Para onde está indo? E aí a pergunta é essa, os jovens querem ir com Yosef ou querem ir com Yehudá? Se os jovens decidirem ir com Yosef, o futuro de Israel está em Yosef. Porque eles são futuro, os jovens são de futuro. Se o futuro de Israel for com Yehudá, o futuro de Israel está com Yehudá. Porque é o futuro. E no final, os jovens resolvem vir para Yehudá e o futuro fica com Yehudá. Yehudá ganha e os judeus estamos aqui até hoje. Se o futuro tivesse sido com Yosef, das duas, uma. Ou seríamos não judeus, assim, eframitas, sei lá, ou Joseus, sei lá, Joseus fica pesado. Não, Joseus de José, eu queria falar.
Tá? Só para deixar claro, né? Ou não teria povo de Israel, que o futuro escolheu errado. Teoricamente não teria povo de Israel. Não teria povo, acabaria o povo. Se Binyamin não se juntasse com Yehudá, não teria mais Yehudá. Yehudá ia acabar. E assim o povo todo ia acabar. E aí no futuro fica. Isso tem a ver com a história lá em Shoftim, final de Juízes. Que o povo todo tenta exterminar a tribo de Binyamin. Não vou entrar aqui porque ela já está acabando e ia ficar muito grande, não precisa. Mas vamos lá. E no final, eles querem exterminar a tribo e acabar com a tribo, que matam quase todo mundo. Juram que ninguém mais vai casar com os sobreviventes para acabar. E no final eles se apedam, a gente vai estragar uma das tribos das 12? Não pode. E aí fica. E no final eles salvam e sobrevivem, né? Tipo, no final. No final das contas é o futuro. É o futuro do povo de Israel, é Binyamin, por isso que ele não fala. Porque, e todo mundo só olha para ele, porque de acordo com a ação que ele tomar, é onde a história vai encaminhar. E ele é o mais importante de todos. Se o futuro se desconecta de Yaakov, do pai, o pai morre. O futuro morre. Acabou. Por isso que o pai, vai todo mundo, menos eles. Eles ficam aqui, casa, o futuro, tem que ficar comigo. Né? Se um morrer, acabou. Vou direto pro túmulo, não tem mais povo. Certo? E também a gente pode ver que a mesma coisa aconteceu há, 100 anos atrás, no sionismo. Quando começou a corrente sionistas, tinham rabinos contra o sionismo, tinha rabinos a favor, tinham não religiosos, seculares a favor, seculares contra, e por aí vai, toda uma briga. E no final, mas e os jovens? Os jovens seguiram quem? Os sionistas e não sionistas. No final, sabe que os jovens seguiram os sionistas, que são os movimentos juvenis judaicos. Os juvenis foram criados nessa época, 100 anos atrás para cá, certo? Começaram a ser criados de tudo que é ideologia possível, tanto socialista, comunista, capitalista, não importa, religioso, não religioso, né? E os jovens que se politizaram e se movimentaram para vir para Israel, e por causa disso o futuro veio para Israel. Que é a mesma coisa da briga entre Yosef e Yehudá. Se o povo tem que ir para o exílio, os jovens vão ficar no exílio e lá influenciar as pessoas, ou se os jovens devem vir para Israel e aqui influenciar como Yehudá propõe. E a gente sabe que há 100 anos atrás os jovens escolheram vir com Judá. E por isso estamos aqui em Israel e o exílio está acabando pouco a pouco, as comunidades no exílio. Por quê? Porque não tem jovem. Assimilação. Não tem mais jovem, certo? Por isso, então, o futuro está aqui. Começando, então, a ideia do Mashiach ben Yosef, trazer para cá, e no final reinar aqui o Mashiach ben David. Então a gente pode ver que nessa história o Yehudá representa o futuro do povo de Israel. Ele é o jovem, ele é o Nahar que não fala, e no final tudo depende com quem ele fica. Mas a gente sabe que no final está tudo certo, todo mundo se junta, mas nesse momento, de forma provisória, o reinado vai ser de Yosef, fora da terra de Israel. Para quê? Para preparar o povo, para que possam voltar para a terra de Israel, e aí Yehudá reinar. Então ano que vem já começa, sem delongas, capítulo 45. Muito obrigado, curtam, comentem se tiver alguma dúvida, e até a próxima semana.